A paz do Senhor, queridos. Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre monte. Isso mesmo, queridos. Eu recebi muitas perguntas aqui no meu Instagram sobre monte. Se é pecado ir para o monte, se não é pecado ir para o monte. Quais são as experiências que eu tive no monte. E resolvi fazer esse vídeo para vocês, para tirar algumas dúvidas sobre o que é ir ao monte, sobre algumas verdades e mentiras que acabam influenciando as pessoas. E, na verdade, o monte para o cristão é uma coisa boa, né? Mas se você gosta de vídeo assim, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, sua curtida e vem comigo. E já, queridos, eu estou aqui em outro lugar hoje. Estou aqui no quarto da minha mãe fazendo esse vídeo para vocês. Está um pouco frio aqui em São Paulo. Hoje pela manhã deu 5 graus aqui onde eu moro. Só que estamos aqui, com frio ou não, estamos fazendo um vídeo para vocês. Estou aqui nas cobertas ainda. Mas vamos falar um pouquinho aqui. Hoje vai ser um vídeo bem meio dinâmico, para até mesmo mostrar para vocês a realidade, né? Porque tem gente que fala que é pecado, tem gente que fala que não é pecado, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que coloca um monte de teoria no monte e na verdade não tem nada a ver. E eu quero estar trazendo aqui para vocês algumas experiências do monte, alguns conselhos e até mesmo sobre a visão de hoje em dia em comparação ao monte de antigamente, tá bom? Vamos lá, muitas perguntas para mim surgem no Instagram, e se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá no Instagram. O meu Instagram não é público, ele é privado, ou seja, eu que cuido dele sozinha, e em questão de publicidade, esses negócios, ele não vai muito pro público, ele só é mesmo privado. Ou seja, só é meus amigos que participam do meu Instagram. E muitas perguntas surgem ali para mim. Priscila, como que é o monte? É verdade que é perigoso? É verdade que aí tem cobra? Queridos, o monte, ele é uma cavidade física, né? É uma mata fechada. Não tem como falar monte se não tiver mata fechada. Por exemplo, tem o Monte do Aricanduva, o Monte do antigo Parque do Carmo, o Monte do Jardim Santo André, o Monte de Mogi das Cruzes. Há vários locais que têm as matas fechadas. E muitos irmãos pegam algumas partes para estarem indo orar. Por exemplo, até lá na parte do Sesc de Itaquera tem uma parte que os irmãos entram ali para orar, certo? Então, o monte nada mais nada menos do que um ambiente de mata fechada em que reúne um grupo de cristãos para estar indo orar no monte, tá bom? É como se fosse uma vigília dentro da igreja, tá? Então, tipo, na minha visão, não é pecado, é bíblico. A questão do monte não é bíblico, a questão do monte é uma escolha, tá? Por exemplo, a Bíblia mostra sobre Moisés. Uma das idas de Moisés ao monte foi em Êxodo capítulo 19, ali que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E muitas vezes Moisés foi. Inclusive, Moisés foi ao monte para receber poder, receber virtude, receber unção. Isso não está ligado a uma mata fechada, como todo mundo acha que para ir para o monte tem que ter um poder, uma unção, uma visão. Não, gente. O monte simboliza o nosso coração. Ou seja, aonde você adapta o ambiente para oração, ali se torna um monte de oração. Mudou muita coisa de antigamente para hoje em dia? Mudou muito. Eu vou ser sincera, eu vou para o monte desde os meus 16 anos de idade. E mudou muito. Por exemplo, recentemente nós vimos esse caso do Lázaro, né? Um homem que conhecia a mata. E não tem só um Lázaro na vida, tem vários Lázaros na vida que se escondem dentro da mata. Então, tipo, não é que é pecado ir ao monte. A questão é o cuidado da igreja sobre você estar ao monte. Por exemplo, na madrugada é escuro, na madrugada é perigoso, na madrugada pode acontecer muitas coisas, pode ter bichos soltos, independente da mata que os irmãos oram, né? Então, assim, eu vou ser realista. Hoje em dia, quando o Senhor toca no meu coração para ir para o monte, eu vou de manhã, em uma consagração, vou ao monte 6 horas da manhã, chego por volta de umas 9 horas da manhã no monte, saio de lá umas 3, 4 horas da tarde. Para quê? Para sentir a comunhão com Deus, porque às vezes nós queremos ter um particular com Deus que em casa nós não encontramos, às vezes até dentro da igreja não encontramos, porque tem pessoas que não têm uma fé em oração e acham que nós temos que orar por eles, é o crente 6 horas. Então, tipo, o monte para mim, e não só para mim, mas para muitos irmãos, é um momento entre nós e Deus, assim como foi como Moisés e Deus. A Bíblia não manda você ter idas ao monte. A Bíblia diz que Moisés escolheu ao monte porque o Senhor chamou Moisés para ir ao monte.
Então, tipo assim, não é todo mundo que tem essa sede de ir ao monte, né? Porque no monte, geralmente, acontecem muitas coisas. O monte é um mundo espiritual, tá? Por ser uma área física, uma mata, não entra só cristão no monte. Tem outras religiões que entram. Então, tipo, você tem que se preparar para ir. Agora vamos falar a parte da preparação. Eu não vou falar de outras pessoas porque eu não conheço outras pessoas. Vou falar de mim. Monte, para mim, não é lugar de pedir perdão. Você quer pedir perdão? Dobra o joelho todos os dias, fala com Deus. O monte, para mim, é uma intimidade com Deus para entrar no mundo espiritual. Ou seja, na semana do monte, para mim, é sagrado. É sagrado igual a semana da Santa Ceia. Eu sou uma pessoa que oro, jejuo, busco, justamente para o meu propósito no monte. Entrar no mundo espiritual, tá? Já vi coisas no monte? Já. Não só eu, mas os irmãos e as irmãs que foram com a gente. Só quem já foi no monte sabe como é gostoso. De dia, eu não tenho muita experiência assim, porque tem irmãos que não se preparam, ou até mesmo tem vários tipos de pessoa no meio do mato, assim, esses negócios. Então não fica tão marcante a presença de Deus ali. Mas na madrugada, antigamente, quando nós íamos, nós tínhamos muitas experiências. Por exemplo, para quem está na área carnal, fica com medo. Já teve pessoas que foi despreparada para o monte e ficaram meio perturbadas lá, porque é o mundo espiritual, né? Por isso que é bom se preparar. Eu já vi em relação nós estarmos orando e na área espiritual, barulhos de galhos quebrando. Já vi também uma vez, assim que nós entramos num famoso arraial. O que é o arraial que todo mundo fala? Não é arraial de festa junina não, queridos. É um espaço que não tem mato, tá? E os outros lá tem mato. Aí nós pegamos o lado que não tem mato, para também você não ficar toda hora no mato, ser picado por uma cobra, alguma coisa. É uma mata fechada, tá? E o que acontece? Já vi sim, não só eu, mas muitos irmãos e irmãs, muitas coisas no monte. Eu lembro uma vez que colocaram eu para clarear, porque não entra lá no escurão, não, tem lanterna, tá? Aí com a lanterna fui clareando e para procurar um arraial para os irmãos, porque pelo fato da gente ir, a gente conhece alguns arraiais da mata, assim, fica mais fácil. E eu lembro quando eu cheguei lá, gente, tinha um espírito maligno no arraial. Não só eu vi aquele dia, todos os irmãos e irmãs que estavam em jejum e oração viram também. Apareceu uma mulher toda torta num monte do arraial, assim, e nós começamos a clamar: o sangue de Jesus tem poder, repreender, e aquele demônio se entortou e começou a correr no meio da mata e quebrar as coisas. Então, tipo, monte é um lado espiritual, tá? Não é todo mundo que entende, não é todo mundo que tem sede de ir ao monte. Na verdade, queridos, não é uma coisa de obrigar ninguém a ir, porque para isso tem vigília na igreja, para isso tem igreja, tá? Isso é mais para quem tem sede de ir, quer uma comunhão mais com Deus, e também em relação à privacidade, porque no monte ali você não tem aquele negócio de horário para orar, esse negócio, não. O seu propósito no monte é a oração, você dobra o joelho na oração lá meia-noite, 5 horas de joelho no chão orando ainda, dá 6 horas, faz a oração para descer, para ir embora, 6 horas de oração no monte. É isso que é um monte, não é uma vigília de reteté lá e um monte de coisa. Não, não é nada disso não. Um monte é um propósito entre você e Deus. Recebe vitória? Recebe, porque você está no mundo espiritual. Outra teoria também que falam, gente, parece que eu estou falando bastante rápido aqui, porque é bem dinâmico, né? Outra teoria que falam do monte: uma vez que você vai no monte, você nunca mais pode parar de ir para o monte. Isso é mentira, tá bom? O monte é um propósito, e sendo um propósito, quando você se sentir-se bem a ir, você pode ir. Se não se sentir bem, meu querido, lembra do que eu estou falando. O monte não é mato, o monte é o seu coração. Aonde você estiver, você pode aplicar o seu coração em oração, tá bom? Isso é mentira, você quer ir para o monte, vai, não quer ir para o monte, não vai. Simplesmente o monte é uma base espiritual que você adapta o seu conhecimento entre você e Deus para você ir, tá bom? Outra base também, queridos, tem igrejas que acham que é pecado ir ao monte. Eu não vou me meter nisso, cada igreja tem seus estatutos, cada igreja tem sua regra, porém, eu não tiro a consciência de si entre a igreja. Como eu disse no início para vocês, recentemente toda a mídia, todos os lugares estavam falando desse Lázaro que conhecia a mata. Sim, gente, e era um homem muito perigoso, sim, gente. Então o que acontece? Dentro da mata tem pessoas que conhecem a mata, que são perigosas. Você não sabe o que você vai encontrar lá em cima, tá bom? Então, quando você vê o seu pastor, o dirigente, a regra ministerial da sua igreja, que fala para você não ir, não olha com aquela visão assim: quer destruir meu ministério, quer acabar comigo. Não, pense no cuidado. Como eu falei para vocês,
Eu vou pro monte desde os meus 15 anos de idade, desde os meus 16 anos de idade. Já fui para vários montes, né? Aricanduva, Santo André, Mogi das Cruzes. Já fui a monte até pra Cachoeirinha, já fui pro Diadema. Por quê? Porque antigamente não era esse complexo que hoje em dia é. Né? Não era. Antigamente era mais fácil encontrar um grupo evangélico dentro do monte. Antigamente os irmãos, as irmãs levavam mais a sério a espiritualidade. Ninguém subia para o monte se não tivesse de jejum e oração, queridos. Hoje em dia não. Hoje em dia qualquer pessoa quer subir para o monte. Qualquer pessoa quer encontrar alguém lá, acha que é crente, fica lá em cima. E se a pessoa não for crente, você está falando que é crente, pode fazer mal para você. Né? E pelo fato também, queridos, que antigamente as igrejas não tinham a capacidade que hoje em dia tem. Sim, gente, o tempo muda, a capacidade aumenta, verdade. Muitas igrejas antigamente não tinham suporte de vigília, não tinham suporte de igreja aberta, não tinham suporte de ir para o exterior, não tinha suporte de nada disso, porque era início da obras, né? Não só no meu ministério, mas também em outros ministérios. Então o que acontece? Nós se reunimos em grupos para irmos orar em favor da obra, do crescimento, para Deus, né? Hoje em dia não, queridos. Hoje em dia nós temos base de vigília, oração. É irmãos que sentem no coração para fazer vigília nas suas casas, né? Antigamente também tinha muito isso, vigília nas casas. Eu lembro quando nós éramos criança, nós não tínhamos tanta condição de ir para a sede mundial, onde eu congrego atualmente, né? Que é mais fácil, o ônibus e tudo. Então, nós íamos para as vigílias nos lares final de semana. Era chácara, esses negócios. Então, o que eu quero falar para vocês? Tira essa teoria que se você não for para o monte, você não é santo. Tira essa teoria que se você não for para o monte no meio do mato, Deus não vai te usar. Querido, eu vou falar uma coisa bem clara, queridos. Deus, Ele quer nos usar conforme a nossa obediência. Tá? Não foi isso que Ele disse? Mais vale para mim a obediência do que o sacrifício. Sacrificar-se ao monte é muito bom, porém obedecer é melhor que todas as coisas. Tá? Só vai ao monte se o Senhor tocar no seu coração. Mas de certo, Deus é sábio. Se Ele tocar no seu coração, vai ser num momento que não tem culto na sua igreja, ou num horário, né, diferenciado. Por exemplo, hoje, quando eu vou para o monte, como eu falei para vocês, eu não vou mais em monte de madrugada, né? Eu já passei muita fase no monte de madrugada. Antigamente era sexta, sábado e domingo, virando para o monte. Não que eu ficava lá em cima, eu vinha, subia para o monte meia-noite, ficava na meia-noite às 5 da manhã de joelho orando lá, entregava a oração e descia. Mas eu vou ser realista, de experiência com Deus, aquele tempo, e esse tempo também, né? Porque Deus não muda, quem muda somos nós. Aquele tempo era maravilhoso, né? Era tempo que você descia do monte e no ônibus já tinha gente caindo endemoniado. Então, não pelas pessoas caindo endemoniadas, mas pelo poder de Deus. A Bíblia diz que Moisés também sentiu o poder de Deus. Então, assim, hoje em dia nós temos que nos adaptar. O perigo aumentou. Não leva um monte só no mato, leva um monte aqui dentro, ó, um monte do seu coração. Tem que estar fervoroso todos os dias, tem que orar, tem que ter um tempo com Deus, tem que falar com Deus, tem que ter o seu tempo com Deus, tá? Então eu tô tirando algumas teorias de vocês aqui sobre o monte, porque tem gente que leva um monte com um bicho de 7 cabeças, e não é, queridos. Fisicamente é uma mata normal, mas entra no mundo espiritual. E em todo lugar que você tiver, querido, você vai entrar no mundo espiritual, porque o mundo espiritual não para. Ao mesmo tempo que eu estou aqui conversando com você, se eu fechar o olho e ficar em silêncio 1 minuto, Satanás levou várias vidas para o inferno sem salvação. Né? Então o nosso trabalho não é disputar quem vai para o monte, quem não vai para o monte, quem ganha aqui, quem ganha ali. O nosso foco da igreja primordial nesses últimos dias é ganhar almas, é interceder pelas almas, pelas vidas. Então não importa se é no monte, não importa se é na cozinha da sua casa, lavando louça, porque geralmente nós, irmãs, lavando louça, Deus falando conosco, lavando roupa, Deus falando com a gente, em aquela intimidade com Deus, porque a casa, o ambiente, o lugar, não tem que respeitar a presença de Deus, porque é matéria. O que tem que respeitar a presença de Deus é aonde você chega, entendeu? Que você é a presença de Deus. Ou seja, aonde nós estivermos, tem que estar a presença de Deus, porque Ele representa em nós. Por exemplo, tem irmãos e irmãs que acham que por ir ao monte vai ser mais poderoso que o outro. Não, queridos, eu já vi irmãos que vão para o monte e ir para outros países fazer a obra, perecerem lá. Por quê? Porque a verdade não era a questão da oração, era a questão de nome de ir para o monte. Entendeu? Então, assim, nós temos que entender isso. É a presença de Deus que está em nós. Então, aonde nós invocar, o que a Bíblia diz? Todo aquele que invoca o nome do Senhor no dia da angústia será salvo. Então, é aonde você invoca o nome do Senhor. Lembrando que eu não quero aqui tirar
imposição de nenhuma igreja. Estou falando a minha opinião sobre isso, sobre as perguntas que trazem para mim. E uma coisa eu falo, se acontecer da sua igreja conselhar esses negócios, não leva com lado, meu pastor, minha igreja, minha diretoria quer mal da gente. Não, eles estão pensando no bem-estar, tá? Olha, como vou falar a terceira vez do Lázaro, vocês viram aí. E quantas histórias de Lázaro se repete que a mídia não pega e um monte de gente morre no meio do mato. Então toma cuidado, tá bom? A Bíblia diz que obedecer é melhor sacrificar. Então, quando você obedece a sua liderança, você está sendo abençoado, porque você está obedecendo, tá bom? Se um dia de amanhã Deus tocar no seu coração, como eu disse para vocês, Ele vai lá arrumar um lugar, caminho certinho para você ir, com pessoas confiáveis, tá? Outra base também. Não aceita ir para um monte com pessoas que você não conhece, tá bom? Tem um monte de irmãs que vão para um monte com pessoa que não conhece, aí encontrou no caminho e vai para um monte. Quem garante que vai para um monte, querida? Você vai acabar com a tua vida no caminho, tá bom? Então, se você quer ir para o monte, uma dica que eu dou para vocês: tenha amizade com pessoas de oração. Tenha amizade com pessoas que estão no ciclo do patamar elevado chamado espiritualidade em oração. Faça um grupo de intercessão, né? Por exemplo, faça um grupo de intercessão. Nós vamos para o monte, vamos interceder a semana, vamos lá interceder para a semana, para que chegando no monte nós vamos sentir o poder de Deus, a graça de Deus, ouvir Deus falar conosco, né? Inclusive, gente, uma experiência para vocês. Eu lembro que a primeira vez que o Senhor falou comigo sobre o meu ministério, que Ele falou para mim me preparar, foi no monte. Foi no monte, no momento que eu estava chorando, buscando a presença de Deus. E o Senhor falou comigo, no monte. Então o monte é isso, tá? E uma coisa bem clara, querido. Uma vez que você ouve a voz de Deus, Satanás vai lutar com você mais ainda. Todo lugar é assim. Por quê? Porque você ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus é aquela questão, se você ouviu a primeira vez, Ele permanece na sua vida até você sempre buscar a presença dEle. Então não é um monte que vai fazer, se você ir, o monte não pode parar. Não, se você ouvir a voz de Deus, você tem que continuar. Porque Satanás vai lutar com unhas e dentes para tentar destruir a sua fé. Porque você já alcançou a verdadeira dimensão do Espírito, que é ouvir a voz de Deus falar contigo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficou um pouco comprido? Ficou. Parece que eu falei um pouco rápido. Falei sim, gente, rápido, porque o Isaac já está acordado. E você sabe que ele é super ativo, sabe? Então, fica aqui arrumando as coisas aqui. Mas eu espero ter explicado para vocês em relação desse vídeo. Não leve o monte como uma santidade, mas leve o monte como uma adaptação que você tem que orar. E lembrando que o monte não é só o mato, o monte é aonde você invocar o nome do Senhor, porque o monte está aqui dentro, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, compartilhe para as pessoas que vão pro monte, para as pessoas que não vão pro monte. E depois, mais pra frente, quem sabe eu chego aqui falando mais alguns testemunhos do monte que me aconteceu, que depois, até no final, vocês vão dar risada. A primeira vez que eu subi no monte, ainda vou fazer esse vídeo para falar para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês e tchau!